Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje recebe o advogado Dr. Carlos Vaires, que compõe o núcleo jurídico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo há 12 anos. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, possui especialização em Gestão em Saúde pelo Instituto de Administração Hospitalar de Porto Alegre. Um privilégio ter a sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigado, Giovana. É um prazer estar aqui. Já acompanho o programa há um bom tempo e é uma grande contribuição para a cidade que tu faz, tratando os diversos temas aqui e temas da atualidade. Muito obrigada. Obrigado por prestigiar o jornal. Seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Carlos, o que envolve a sua atuação enquanto integrante do núcleo jurídico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo? Bom, dentro dessa atuação que eu tenho há 12 anos lá, eu sou o mais novo, né? Tem um outro colega meu que compõe a cadeira lá, que é o Dr. Ricardo Reis, que é um advogado há mais anos do hospital, né? E nós fazemos todo o assessoramento do hospital na área jurídica, internamente e externamente. O Dr. Ricardo, fazendo uma introdução, o Dr. Ricardo ele faz o assessoramento interno e também da parte dos processos judiciais, a defesa no contencioso, dos processos cíveis e trabalhistas. O hospital a gente tem 2 escritórios de advocacia que assessoram na área tributária, o hospital, né, mas centralizadas as informações no setor jurídico que funciona lá dentro do Hospital de Caridade, certo? A gente faz todo o assessoramento direto na administração do hospital diariamente, também em finais de semana, alguma situação que surja no final de semana, nos feriados, a gente se reveza nesse assessoramento. A gente responde também em negociações, a gente realiza negociações designadas pela diretoria do hospital, tanto nas diversas áreas, tanto com fornecedores, como com outros prestadores de serviços, como médicos, como outras clínicas, outras empresas. A gente também participa de negociações de acordos coletivos com os sindicatos da categoria dos funcionários que laboram lá no hospital. Então é uma atuação bem abrangente e diária lá no hospital, devido à complexidade que é o hospital, claro, em todas as áreas, né? Percebe-se que a atuação é bastante ampla, não é? Isso. Então, concluindo, doutor, você presta uma assessoria jurídica junto à provedoria, né, do hospital, tanto na área civil como na área trabalhista e na área de consultoria, advocacia preventiva. A advocacia preventiva na prevenção, né, de conflitos, prevenção de alguma demanda que possa surgir contra o hospital por alguma prática interna, né, e também assessoramento da administração do hospital nas negociações com vários personagens que se relacionam com o hospital. Claro. E a área da advocacia contenciosa, então, de defesa de processos, fica por conta do seu colega, doutor Ricardo Reis, e escritórios terceirizados também. E para situarmos o nosso telespectador, né, sobre a abrangência da atuação realmente, né, do núcleo, é conveniente trazermos aqui dados estatísticos da constituição do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Isso. O Hospital Astrogildo de Azevedo, ele possui 119 anos, né, foi fundado em 1903. Ele hoje é em torno do 2º a 3º maior hospital privado do Rio Grande do Sul, tanto em número de leitos como em número de atendimentos, né? Ele tem mais de 1.700 colaboradores, mais de 800 médicos no corpo clínico, né? Ele tem uma área construída no nosso terreno, mais de 68 mil metros quadrados, né? E mais também terrenos anexos que
Existem clínicas terceirizadas que prestam serviço para pacientes internados e para pacientes externos também. Sim. E o hospital também tem o prédio da Policlínica Wilson Aita, que só o prédio tem 32 mil metros quadrados de área construída com mais de 160 locatários. Sendo que o setor jurídico, com autorização da direção, o setor jurídico fez toda negociação de ocupação desses locais, dessas salas comerciais pelos locatários. Claro. Intermediação de negociação de valores, sim, confecção dos contratos de locação, né, definição das normas de atuação dos locatários dentro da policlínica. Então, toda essa relação com os locatários, o setor jurídico também participa. Você tem um dia a dia muito intenso, né? Bastante, dia bastante. Deve ser realmente intenso, né? Isso. E é uma estrutura vasta, né? É um dos hospitais privados, um dos maiores hospitais privados do Rio Grande do Sul. Ele possui uma abrangência muito grande na metade sul do Rio Grande do Sul e indo para o lado oeste do Rio Grande do Sul. Abrange uma população em torno de 1.200.000 pessoas. Né? Ele atua na área de convênios, né? Pacientes, sim, de convênios, pacientes particulares e também quando, sim, tem uma determinação judicial. Inclusive, é importante salientar, Giovana, aqui, a diretoria do Hospital de Caridade, que lá trabalha, ela é uma diretoria não remunerada, porque o Hospital de Caridade, ele não distribui lucros. Todo o lucro que o hospital possui, ele reinveste nas melhorias internas. Então, sim, a diretoria que trabalha lá, ela não tem remuneração, ela trabalha graciosamente para a comunidade e na administração do hospital. Essa informação é bem relevante, né? Então, esses dados, todos esses dados que você trouxe, né, eles reforçam, né, a necessidade e, na verdade, corroboram, né, para a necessidade de atuação constante do núcleo jurídico do hospital, isso, não é? Isso. E quais são as situações internas mais frequentes que necessitam a sua intervenção jurídica, por exemplo? Bom, por exemplo, como eu citei antes, um pequeno, rápido exemplo os acordos coletivos que tem anualmente com o sindicato da categoria para reajuste de salários e outras condições de trabalho. Quem faz essa negociação com o sindicato da categoria é o setor jurídico, até justamente para ter sempre uma análise sobre o ponto de vista jurídico e eventuais consequências, sim, positivas ou negativas para o hospital. Tudo dentro da legalidade. Exatamente. E um outro exemplo que eu posso citar, que hoje em dia a saúde pública do país está muito complexa, muito difícil o acesso à saúde pelos pacientes. Diversos tratamentos, os pacientes do setor público não estão conseguindo acesso ao SUS. Por exemplo, às vezes leito de UTI, cirurgia traumatológica, cirurgia neurológica. Então, esses pacientes, muitas vezes, que não têm esse acesso, não têm a previsão de cirurgias no SUS, eles ingressam na Justiça Estadual e Federal, objetivando que a Justiça determine, que autorize que essa cirurgia seja feita num hospital privado. Sim. Então, é uma ordem judicial. Uma ordem judicial. Então, a Justiça intima o hospital para, nos casos de urgência, atender imediatamente, ou, sim, nas cirurgias que podem ser eletivas, o hospital faz o orçamento, remete para a Justiça. Se a Justiça autorizar o orçamento, a cirurgia é realizada lá. E o setor jurídico participa nessa centralização das informações e também no acompanhamento desse processo para verificar o pagamento, o ressarcimento do hospital desses custos das cirurgias de ordens judiciais. Então, trata-se de uma assessoria tanto para esclarecer os pacientes, que estão internados mediante essa ordem judicial, isso, como também seus familiares, os colaboradores, né, os próprios médicos. Os médicos, as clínicas que prestam serviço também nesse tipo de atendimento. Todos os envolvidos diretamente nesse contexto aí da internação. Sim. E também mantendo o zelo, como você falou, do acompanhamento pelo processo originário. Exatamente. Né, para saber se o hospital, na verdade, vai receber esse valor que precisa ser ressarcido pela Justiça, né? Isso. Através da Justiça. Isso. E como se dá a assessoria jurídica no que diz respeito aos planos de saúde, né, que você comentou, tendo em vista que o núcleo também auxilia, né, nessas negociações? O núcleo jurídico ele atua junto com a diretora executiva do hospital e com o setor de faturamento, né, em diversos convênios. O hospital, por exemplo, ele atende pacientes do IP, da Unimed, da CACI, do CABER, que eu estou citando alguns planos de saúde. E anualmente, né, os planos de saúde eles propõem muitas vezes alterações nos contratos que envolvem vários detalhes do atendimento que o hospital tem que seguir
para que o convênio aceite fazer o pagamento das faturas. Então, o hospital participa dessas negociações junto com os convênios e, posteriormente, no momento de assinar novos contratos ou alterações contratuais, o setor jurídico analisa todas as alterações e também verifica se está dentro da previsão legal ou se às vezes acontece alguma abusividade dos convênios. Que isso, se o setor jurídico, se o hospital não tivesse zelo, pode gerar, em última análise, uma consequência negativa financeiramente para o hospital ou até para o paciente, né? Claro. Na prestação de serviço. Para todos, né? Então, está aí o jurídico prestando uma bela assessoria para trazer a segurança jurídica, né? A segurança jurídica e buscar a sustentabilidade do hospital, né? Sustentabilidade, né? A palavra-chave. Uma questão atual é o reajuste do piso salarial de enfermagem, né? Que foi aprovado em lei pelo Congresso Nacional e foi sancionado, né, pelo presidente da República. Né? De que forma o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, né, está administrando a aplicação do piso estabelecido? Era importante fazer uma breve introdução. Esse projeto de lei vinha tramitando desde o ano passado, desde 2020, para ser mais exato, no Congresso, e as diversas entidades que estavam conversando com os congressistas, com os senadores, com os deputados, estava sendo negociado, conversado a aprovação dessa lei, tanto as entidades representando os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, como as entidades representando hospitais e clínicas. Estavam conversando para que essa lei fosse aprovada em consonância, em conjunto com alguma outra previsão legal de custeio de recursos apontados pelo governo federal ou alguma outra origem para custear esses reajustes dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, esse piso da enfermagem, o valor mínimo que deverá ser pago aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Até porque o hospital, a administração do hospital e o setor jurídico apoiam muito os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, reconhecem o seu valor, a sua essencialidade ao funcionamento do hospital e todo o trabalho e demanda que eles tiveram, principalmente durante a pandemia, né? Mas o fato é que esse projeto de lei foi conversado assim, mas no fim do primeiro semestre agora ele acabou sendo aprovado rapidamente, foram queimadas algumas etapas no Senado e foi aprovado sem essa indicação de qual vai ser a fonte de custeio dessa despesa, que representará 16 bilhões a mais para o setor de saúde em todo o Brasil, de custo anual. Sim, porque envolve todos os hospitais do país, todos os hospitais públicos, clínicas públicas, hospitais privados, consultórios, todos os locais onde existe um empregado técnico de enfermagem ou enfermeiro, ele deverá seguir essa norma. Sim. Então, em virtude dessa aprovação dessa lei e sanção do presidente no início de agosto, sem essa indicação da fonte de custeio, a Confederação Nacional da Saúde, que envolve todos os hospitais e clínicas, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, justamente, entre outras argumentações, apontando esse vício na aprovação da lei de não ter sido indicada a fonte de custeio. Agora, no início do mês de setembro, o ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, deferiu uma medida liminar suspendendo temporariamente a aplicação dessa lei e chamou para discutir no processo todas as esferas da administração pública, a União, estados, municípios e as entidades dos enfermeiros, como as entidades dos hospitais, as representações, para que se chegue num valor comum de despesa e se aponte justamente essa questão do custeio desse reajuste dos profissionais, né? Então, estamos aguardando isso aí. De onde podem vir esses recursos, por exemplo? Olha, as entidades que nos representam em Brasília, elas vinham durante a tramitação do projeto de lei conversando com os deputados e senadores e o que a gente entende que seja a saída é que o governo aprove uma legislação complementar no sentido de desonerar a tributação sobre a folha de pagamento para compensar essa despesa adicional com o reajuste da folha dos enfermeiros técnicos de enfermagem. É necessário buscar uma alternativa, para obter o piso determinado pelo governo, né? Contudo, sabemos que a contrapartida, diminuição das taxas, sobre a folha de pagamento,
por outro lado, é essencial para equalizar, né, este valor. Para equalizar, para reconhecer o valor desses profissionais e para manter a saúde financeira de todos os hospitais e clínicas do país, né? Exatamente, é uma legislação, como nós falamos, que envolve todos os hospitais do país. Todos. E o complexo hospitalar, né, além de cumprir sempre com as suas legislações, conforme temos conhecimento, é a favor, né, favorável, prima pela valorização desses profissionais, né, reconhece esses profissionais que são tão importantes para a recuperação da saúde dos pacientes do hospital. Isso né? Isso aí. Bem, a título de conhecimento, esse piso, né, o valor mínimo estabelecido foi de 4.750, eu fiz a anotação, para enfermeiro e para técnico de enfermagem, 3.325. Exatamente. É isso, né, doutor? 70% desse piso dos enfermeiros, 70% deve ser o mínimo para os técnicos de enfermagem. Né? Mas estamos aguardando, então, essa definição a nível nacional, mas o que for definido, o hospital vai ser sempre cumpridor das legislações. O que for definido será cumprido, exatamente, né, digamos assim. Exatamente. Dr. Carlos Vaires, né, obrigada por nos subsidiar com informações referentes à sua expressiva atuação, né, como integrante do núcleo jurídico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Então, agradeço sua presença, suas informações importantíssimas aqui em nossos estúdios. Muito obrigado, Giovana. Estamos à disposição sempre para tirar dúvidas e esclarecer melhor sobre a atuação do hospital para a comunidade santamariense. Obrigada, foi um prazer recebê-lo e volte sempre. Obrigado. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da nutricionista Irene de Velhos Barros. Volto após o intervalo.